Bom, estou gravando mais essa aula para ajudá-los a compreender e entender melhor a matéria, a disciplina, que é pesquisa e mercado, referente à aula 2. Então, falando dessa disciplina, o que são modelos de pesquisa de mercado? São técnicas utilizadas, métodos utilizados para coletar informações dos entrevistados. Eles podem ser do tipo exploratória como conclusiva. Exploratória utiliza o método qualitativo, que é baseado na exploração do problema, utilizado para investigar uma pequena amostra. Dando como exemplo, no caso, um pós-venda de um produto, quando o vendedor te liga, querendo saber qual a sua opinião de determinado serviço ou produto, e você responde, é um método qualitativo, é um método de entrevista. Ele é individual, então tem um ponto negativo que você não consegue coletar muitas informações ao mesmo tempo. No entanto, ponto positivo é que você consegue conversar e coletar as informações necessárias, né, para você fazer um estudo de caso. Bom, já no modelo pesquisa de mercado conclusiva, existe um método quantitativo. O método quantitativo prevê a compreensão prévia do problema e tem por objetivo representar o comportamento de populações. Nesse caso, o exemplo é com o IBGE. Quando o entrevistador chega na sua casa e pergunta quantas TVs você tem, quantas geladeiras, quantos chuveiros elétricos, nesse caso está coletando informações de forma objetiva. Então, o método quantitativo você consegue fazer em grande escala. Essas informações elas servem para diversas finalidades, como, por exemplo, no IBGE, ele vai classificar qual a sua classe social, se está abaixo da pobreza, se é uma classe média, uma classe alta. Então, ele consegue fazer essa coleta de dados e ter esse relatório posteriormente. Bom, ainda falando no método quantitativo, vou falar um pouquinho da finalidade. Ele tem três finalidades: exploratória, que visa compreender o comportamento dos consumidores e aprofundar o entendimento dos problemas de marketing, ou pré-testar conceitos, sugerir hipóteses e pré-testar questionários para entrevista. Também tem a finalidade de orientação, orientativa, para familiarizar os pesquisados com o ambiente e as pessoas a serem entrevistadas. Tem a finalidade clínica, para obter ideias difíceis de serem obtidas em pesquisas estruturadas, como entrevistas e questionários. Então, aqui, esse método quantitativo, ele, como foi dito, ele consegue informações, dados em grandes escalas, diferente do método qualitativo. Então, essa é uma vantagem deste método. Quais são os modelos deste método? Ele tem os modelos direto, que é o objetivo, e o indireto, que é um objetivo disfarçado. Direto, objetivo óbvio, e indireto, objetivo disfarçado. O que seria isso? Bom, o direto, ele pode ter subdividido em grupos de foco e entrevistas em profundidade. O que é grupo de foco? Ele é formado por pequenos grupos de 8 a 12 pessoas. Conversa informal sobre um ou mais temas de interesse da pesquisa, tem como duração de 1 a 3 horas, recomenda gravação de áudio ou vídeo até, para, segundo momento, você verificar o que foi dito, visa compreender sensações, sentimentos, expectativas, opiniões, atitudes, hábitos ou preconceito dos consumidores. Bom, então esse grupo realmente é formado por um grupo de pessoas e nesse grupo é discutido sobre um determinado tema. Então a conversa é bem informal, a pesquisa é conduzida pelo moderador, ele deixa aberta, deixa o grupo se manifestar de forma coletiva, tá? Diferente da entrevista em profundidade. A entrevista em profundidade, ela é realizada individualmente. Ela tem média de duração de 30 a 1 hora e meia. Recomenda-se também a gravação de áudio ou vídeo. As entrevistas em profundidade tentam descobrir motivações básicas, preconceitos ou atitudes em torno de questões delicadas.
Então, diferente do grupo de foco, né, essa entrevista de profundidade, ela trata questões mais delicadas. Por esse motivo, ela não pode ser feita em grupo, é feita individualmente com cada pessoa. Falando um pouquinho aqui no instrumento de condução da pesquisa, né, do grupo de foco, ela é feita por meio de um roteiro, uma guia de discussão. E o objetivo é estimular a participação do grupo e não criar um contexto de perguntas e respostas. Então, como eu disse, não é um questionário que você vai perguntando e as pessoas respondendo, o grupo respondendo. Aí você coloca um tema, em cima desse tema, há uma discussão do grupo todo. A apresentação do relatório. Então, os relatórios não devem se basear apenas nas respostas verbais, mas também analisar ideias e preocupações demonstradas por expressões faciais e linguagem corporal. Então, não é só a expressão, né, verbal, as respostas verbais. Então, tem todo um contexto, né, que o moderador tem que entender o que está acontecendo nesse grupo. Tá? Então, as preocupações, as expressões faciais, essa linguagem corporal, como as pessoas se movimentam, tudo isso vai entrar no relatório dessa pesquisa. Na entrevista em profundidade, também tem instrumentos para a condução da pesquisa, que é o roteiro, guia de discussão. Então, o objetivo é conduzir a entrevista criando uma sequência de perguntas que favoreçam um ambiente de confiança e sinceridade nas pessoas. Como é individual e algum tema mais sensível, as perguntas, elas precisam, né, conectar as pessoas, gerar um grau de confiança entre o entrevistador e o entrevistado, para que ele possa falar de forma aberta e forma sincera as suas respostas. A apresentação de relatórios, os relatórios não devem se basear apenas nas respostas verbais, né, assim como na entrevista por grupos. Ela também analisa as ideias, as preocupações demonstradas pelas expressões faciais e linguagem corporal. Então, ainda em modelos, como eu disse, tem o direto e o indireto. Falando agora sobre o indireto. Então, as técnicas utilizadas nesse modelo indireto são de associação, conclusão, construção e expressão. Diferente desse método, dessa técnica direta de questionamento, o indireto, ele utiliza-se de outras formas de obter informação, mas não com uma resposta, não com uma pergunta específica. Por exemplo, no método, na técnica de associação, consiste em apresentar ao entrevistado um estímulo com uma lista de palavras ou imagens para que ele fale a primeira ideia que vier à mente. Então, o entrevistador apresenta uma série de imagens, por exemplo, como a Coca-Cola, várias marcas, Coca-Cola, Guaraná Antártica e uma Pepsi. Então, o consumidor vai olhar aquela imagem, por exemplo, Coca-Cola, e vai dizer a primeira coisa que vem na mente dele. Então, pode ser sede. Com essa informação, né, a empresa ela consegue verificar qual é o pensamento, qual a ideia, qual a sensação que o consumidor ele tem do seu produto. E com isso ele pode criar uma divulgação né, da sua marca. Por exemplo, mate sua sede, beba agora uma Coca-Cola. Então, com essa informação que ele teve, ele sabe que as pessoas pensam a respeito desse produto e com isso ele consegue fazer uma campanha e atingir melhor os seus consumidores. Também temos essa técnica de conclusão. Os entrevistados recebem frases incompletas ou esboços de histórias e precisam completar com o que vier à mente. Então, todas essas técnicas, elas tentam identificar o que o consumidor pensa diretamente no seu subconsciente. Então, aqui o entrevistado ele fala uma frase, né, fala um esboço de uma história, e o consumidor, o entrevistado, ele vai completar. Tá? Com isso, com essa resposta, o entrevistador ele pode interpretar, entender qual é a visão do consumidor sobre o seu produto. A técnica de construção. As situações, objetivos são retratados em imagens ou quadrinhos
e pede-se ao entrevistado para descrever sua interpretação de imagem. Aqui, mais uma vez, é no subconsciente do consumidor para entender o ponto de vista, a visão, a compreensão, o comportamento que ele tem, né, sobre o produto da empresa. Técnica de expressão. Os entrevistados são apresentados a uma situação verbal ou visual. Devem expressar os pensamentos e atitudes através de dramatização ou utilização da terceira pessoa. Nesse caso, essa técnica ela visa reduzir a pressão social por respostas politicamente aceitáveis. Então, é como se você estivesse falando em terceira pessoa, não você. É como se fosse um amigo, um colega seu. Então, você tira essa pressão de temas que muitas vezes são sensíveis, né, politicamente. Ainda dentro do modelo indireto, que é o objetivo disfarçado, nós temos as técnicas de pesquisa etnográfica, netnográfica e estudo de caso. A etnográfica é uma técnica utilizada para investigar a diversidade das culturas em distintas sociedades e comunidades. Então, você verifica o comportamento de um determinado grupo de pessoas, né, ou por classe social, ou cultural, ou religião. Então, você verifica quais são os seus costumes, né, quais são os seus comportamentos. Nós temos também a técnica de pesquisa netnográfica. Ela avalia o comportamento de indivíduos e grupos sociais por meio da internet. Ela monitora o que esses grupos estão fazendo, o que eles estão comentando dentro da internet. E nós temos essa técnica de estudo de caso, que é uma estratégia de pesquisa escolhida quando se pretende examinar acontecimentos sem qualquer manipulação de comportamento. Então, você vai pegar um caso concreto, um caso específico, e vai fazer o estudo, né, interpretar e tirar as informações necessárias desse caso. Bom, esse foi o resumo. Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp. WhatsApp, estou à disposição e até a próxima aula.